Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. A aula de língua portuguesa hoje vai discutir o período, uma etapa bem importante nessa sequência de aprendizado. Depois da frase e das variedades de frase, hoje é o dia de você ganhar intimidade com o período. Preparado então? Você tem uma definição de período aí na cabeça? Então vamos a uma bem sucinta. O período é uma frase de sentido completo que contém uma ou mais orações. É em cima disso que você vai fazer a diferença entre período simples e período composto. Combinado então? Depois da definição de período, vamos à pontuação. Você sabe quando um período acaba e o outro recomeça? Vai uma regra prática, né? Você pode saber isso por meio do recomeço com letra maiúscula. Mas o período termina por ponto, o famoso ponto seguido, pode ser também exclamação, interrogação, reticências e raramente por dois pontos ou pelo ponto e vírgula. Só há um caso em que o período pode terminar por dois pontos ou ponto e vírgula. É quando se faz a enumeração, aquela que é dividida em itens. Tranquilo então? Vamos à classificação do período. Você sabe que ele pode ser simples, aquele que contém apenas uma oração. Quando você lê "quero o seu perdão", você está lendo uma frase porque tem sentido completo, você está lendo um período simples porque contém apenas uma oração e, naturalmente, está lendo uma oração absoluta. Concorda, então? Vamos, então, para o composto, né? Por que um período é chamado de composto? Porque contém duas ou mais orações. Leiamos "quero muito que você me perdoe". Olhe a percepção de leitura. Tem o "quero", que é verbo, tem o "perdoe", que é verbo, e tem o "que" marcando o limite entre os dois ou as duas orações. Naturalmente, você está olhando para o período composto. Conclusão: é uma frase, é um período composto e contém duas orações. Uma é "quero", a famosa oração principal, não tem conjunção, e a outra, "que você me perdoe", oração subordinada, porque contém uma conjunção para começá-la. Tranquilo? Vamos a um segundo exemplo. Quando você lê "vim visitar você e quero o seu perdão", olhe percepção de leitura. Nós temos o "vim visitar", que caracteriza a locução verbal, é uma oração. Temos o verbo "querer", e para ligar uma ideia a outra, temos o "e". Conclusão: você leu uma frase, leu um período composto e, naturalmente, enxergou duas orações. A primeira, "vim visitar você", que é uma oração coordenada assindética. Note bem, a assindética é aquela que não tem conjunção. E a segunda, "e quero seu perdão", oração coordenada sindética aditiva. E sindética exatamente porque começa com uma conjunção. A coisa mais importante para você é treinar. Pense comigo. Quando alguém da área do esporte, faz aquelas acrobacias ou executa aqueles movimentos com perfeição, você acha que é milagre ou é treinamento? Treinamento, né, meu amigo? Portanto, vamos à primeira aplicação da aula de hoje. Olha uma questão da VUNESP, que é quem elabora o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. No período, os termos saberes e fazeres são: na letra A, adjetivos; na letra B, pronomes; na letra C, substantivos; na letra D, advérbios; e na letra E, verbos. E agora, como é que você se comporta diante de um desafio como esse? Eu sei que as duas palavras, tanto saberes quanto fazeres, têm muita aparência de verbo. Mas preste atenção ao contexto. Você tem artigo, você tem os saberes e a fazeres. Naturalmente, você tem substantivo. O artigo ele é mágico, transforma qualquer palavra em substantivo. E por isso, letra C. Tranquilo? Vamos a um reforço para o que você aprendeu ou para o que você acabou de aprender. Você tem a famosa derivação imprópria quando uma palavra muda de classe gramatical. Veja, a derivação imprópria consiste na formação de palavras por meio da mudança da classe gramatical sem a modificação da forma.
Portanto, quando você olha para saber, se não houver frase nem nada, é verbo. Mas se você construir o saber, o artigo transformou verbo em substantivo. Você olha para fazer, é verbo e não tem discussão. Mas se o contexto contiver o saber ou um saber, você tem o verbo transformado em substantivo. E o fenômeno chama-se derivação imprópria. Tranquilo? Vamos à nossa segunda questão da aula de hoje? Olha a frase selecionada para você. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. E a proposta é, sobre este período, para você escolher a afirmativa incorreta. Percebe? Letra A diz que contém 3 artigos. Letra B, 3 verbos. Letra C, 2 orações coordenadas. Letra D, 2 conjunções. E letra E diz que o mais é pronome indefinido. E agora, como filtrar todas essas informações? Vou ajudá-lo. Vamos contar os artigos comigo? Quando você lê o as antes de melhores e depois o as antes de as mais lindas coisas do mundo, perceba, os dois estão ali para concordar com coisas, as coisas mais lindas do mundo. Portanto, são 2 artigos. E do mundo, o do é a fusão de mais o, preposição mais artigo. Conclusão, se você contou 3 artigos, é isso mesmo, está ótimo. Então, eliminamos a letra A. Lembre que estamos atrás da letra errada. B de bola contém 3 verbos, é leitura. Leia de novo. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. O verbo poder, que é auxiliar, o verbo ver, que é principal, e o tocar. Conclusão, de verdade, temos 3 verbos. Letra B também eliminada. Letra C contém 2 orações coordenadas. Olhe, você tem 3 verbos, mas tem uma locução verbal, que é o podem ver. Naturalmente, está olhando para o nem, né? Não se podem ver nem tocar, o nem está ligando as 2 orações. Conclusão, temos mesmo 2 orações coordenadas. Na letra D, contém 2 conjunções. Quer ver? Olha o detalhe. Você tem um primeiro i ligando as melhores e as mais lindas coisas do mundo. O i, ele é bem tradicional, bem seguro. Quando ele aparece, é conjunção coordenativa aditiva. E a outra é o nem no processo negativo. Quando você tem não e tem nem, automaticamente o nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Naturalmente, temos mesmo 2 conjunções comprovando que a letra D é correta. Por eliminação, você vai ficar com a letra E. Mas vamos a um reforço para você entender o papel do mais. A letra E diz que ele é pronome definido e eu quero provar para você que ele é um advérbio. Vamos provar isso? É que tem um mais advérbio de intensidade que modifica um verbo ou um adjetivo. Então, quando você lê as mais lindas coisas do mundo, o mais se refere a lindas. Como lindas é adjetivo, automaticamente o mais é um advérbio de intensidade. Percebeu? Mas há um mais que é pronome indefinido, você já discutiu isso comigo, mas o processo é esse mesmo, é repetir para você fixar. Quando o mais modifica um substantivo ou um pronome, aí sim ele vira pronome indefinido. Leia. Não me arranje mais problemas. Numa leitura lógica, a palavra mais se refere a problemas. Problemas é um substantivo. Então, o mais é pronome indefinido. Perfeito, então? Na nossa sequência de aprendizado, é muito importante você descobrir o que é uma locução verbal. Desde a primeira aula que nós falamos de locução verbal. Agora eu quero uma coisa mais específica com você. Você tem uma definição de locução verbal aí na cabeça? Vamos comigo? É a combinação de um verbo auxiliar com o infinitivo, que é o nome do verbo, com o gerúndio, que termina em NDO, ou com o particípio, que normalmente termina em ido ou ado, de um verbo principal. Olha o detalhe curioso. Concluindo, são 2, podem ser 3 e no máximo 4 verbos numa sequência de verbo auxiliar mais verbo principal. Tranquilo? Agora que você sabe ao pé da letra o que é uma locução verbal, qual é a finalidade dela dentro das frases? Naturalmente,
A primeira é construir os famosos tempos compostos dos verbos. Olha um detalhe curioso. Quando você lê uma frase com um verbo apenas, é simples. Quando você lê uma frase com o verbo ter e com o verbo haver no papel de auxiliares, é o tempo composto. Olha dois exemplos para você. Quando você lê que ela havia chegado mais cedo, a sequência havia chegado naturalmente corresponde a chegar a mais cedo. É o que se chama mais que perfeito composto, porque o havia chegado tem um verbo haver auxiliar, o chegado principal no particípio é um tempo composto. E a locução verbal. Quando você lê que ela tinha dito o contrário, também tem uma locução verbal famosa, que é o tinha, verbo ter, auxiliar, o dito, particípio do verbo dizer, e o contexto corresponde ao mais que perfeito composto. Sempre que você quiser, em vez de dois verbos, você pode dizer um só. Veja que ela tinha dito o contrário, corresponde a ela dissera o contrário. Tranquilo, não é? Olha, uma segunda finalidade da locução verbal é construir a voz passiva analítica, que é formada do verbo ser, auxiliar, mais o particípio de um verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto. Numa sequência de prioridade, para você que vai fazer prova de vestibular, é a finalidade número 2, a mais cobrada em qualquer prova. Construir a voz passiva analítica. Olha uma frase. O plano foi aceito por todos. Essa sequência foi aceito é o verbo ser no passado. Eu fui, tu foste, ele foi. E o aceito, que é o particípio do verbo aceitar. Conclusão, você está lendo uma frase na voz passiva analítica. Tranquilo? E a terceira finalidade é acrescentar nuances. Lembra o que é nuances? São matizes. Piorou? Na verdade, são sentidos variados dentro de uma mesma frase. Ou os aspectos, né? Os aspectos modais na hora de usar o verbo. Esses aspectos trarão para a frase uma expressão, né, muito interessante que você não consegue com um verbo só. É o que ocorre, por exemplo, quando você diz, espere um pouco, estou indo. Como dizer isso com um verbo só? Parece que não há maneira de dizer com um verbo só. Você usa dois, um é auxiliar, o outro é principal. Olha mais uma frase. Está muito escuro, não deves ir. Como é que se diz isso numa frase só ou num verbo só? Naturalmente, você usa dois para acrescentar essa ideia de negação com dois verbos. Combinado, então? Eu acho muito importante que você tenha à sua disposição, principalmente na memória, uma lista de verbos auxiliares. Mas se a memória está lotada, fazer o quê? Anotar num pedaço de papel, pregar na porta do banheiro, como é sempre o meu conselho, ou na parede do quarto, para você olhar várias vezes e não ter nenhum problema no dia da prova. Olha, eu dividi em dois grupos, né? A letra A, o ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, é um grupo famoso porque também podem ser verbos de ligação. Mas agora tem uma condição, esses verbos só são auxiliares se vierem acompanhados de um outro chamado principal. O conjunto auxiliar mais principal é a locução verbal. No segundo grupo, o andar, o dever, o haver, o ir, o ter, o poder, também na mesma condição, só devem ser chamados de auxiliares se vierem seguido de outro chamado principal. E o conjunto você vai chamar de locução verbal. Combinado, então? É hora de praticar. Você sabe que essa teoria toda, você vai fixá-la de verdade praticando. Vamos então a exemplos de locução verbal. Olha o primeiro deles. Não se deve, por mais que tenhamos vontade, discriminar ninguém. Eu quero que você olhe que há uma distância boa entre o deve e o discriminar. Isso é muito comum nas provas de língua portuguesa, que é uma maneira de tirá-lo da questão. Quer ver? Elimine o pedaço, por mais que tenhamos vontade, e você vai ter, não se deve discriminar ninguém. Conclusão, o verbo dever, que está no presente do indicativo, é auxiliar. O discriminar, que está no infinitivo, é o verbo principal, e o conjunto, deve discriminar, é a locução verbal. Percebeu? Segundo exemplo, então, ela deve estar sendo interrogada agora. Olha a sequência, é uma curiosidade até.
É a maior sequência de verbos da nossa língua, são 4. Mas como encarar os 4? Acredite, os 3 primeiros são auxiliares e o último é principal. Não há como enganá-lo no dia de uma prova, não há como inverter essa lógica. Nenhuma frase tem primeiro o verbo principal e depois os auxiliares. Então, quando você encontrar uma locução verbal com 2, 3, 4 verbos, você já sabe que o último é principal. Vá comigo. Na letra A, o verbo dever, que está no indicativo, é auxiliar. O verbo estar, infinitivo, auxiliar. Sendo, gerúndio do verbo ser, auxiliar. E o último verbo, interrogada, que tem cara de adjetivo, é o particípio do verbo interrogar. Acredite, é ele que está no comando, é o verbo principal da frase. E o conjunto deve estar sendo interrogada é a locução verbal, muito interessante para você pensar. Tranquilo? Vamos a um terceiro exemplo que é bem complexo, preste bem atenção para entender. É fácil trazer o amor de volta, difícil é trazer o sinal do celular. Pois bem, você tem 2 períodos, é o princípio da compreensão. Período número 1 é fácil trazer o amor de volta. Como é que sabemos que ele terminou? O recomeço com letra maiúscula. Difícil é trazer o sinal do celular. O que eu quero mostrar é uma verdadeira armadilha, porque quando você lê o é fácil trazer, como o é e o trazer estão bem próximos, você pode pensar em locução verbal. Mas preste atenção, na ordem direta você vai perceber que trazer o amor de volta é fácil. Este pedaço que começa com o verbo trazer, na verdade ele é o sujeito do verbo ser. Esse tipo de leitura quer perceber a ordem inversa e a ordem direta, vai auxiliá-lo a não confundir 2 verbos com a famosa locução verbal. Conclusão, o verbo ser é autônomo, é de ligação, a palavra fácil é predicativo do sujeito e o trazer o amor de volta é o sujeito do é fácil. Conclusão, no primeiro período não temos locução verbal. No segundo, difícil é trazer o sinal do celular, é só você ler na ordem direta de novo. Trazer o sinal do celular é difícil. Portanto, você tem novamente 2 verbos autônomos, o verbo ser de ligação e o verbo trazer, naturalmente compondo uma oração no papel de sujeito da primeira. Percebeu? Olha os detalhes. Você olhou para o é presente do indicativo, é verbo de ligação. Olhou para o trazer do infinitivo, é verbo transitivo direto, trazer algo. 2 períodos, naturalmente, 2 períodos compostos por subordinação. O é fácil ou então difícil é a oração principal ou 2 orações principais. E o trazer o amor de volta ou trazer o sinal do celular é o que nós chamamos de oração subordinada. Portanto, o período foi apresentado a você como armadilha de prova para você não confundir com locução verbal. Na mesma linha é o nosso 4º exemplo. Olhe que vou mandar formatar a minha vida, isso só pode ser vírus. O vou mandar é uma locução verbal, mas é interessante como eu vou mandar algo, e esse algo é formatar a minha vida. Portanto, você tem o vou, presente no indicativo, verbo auxiliar. E tem o mandar no infinitivo, que é verbo principal. Agora, o formatar, naturalmente, no infinitivo, é um verbo transitivo direto, que só foi coincidência, ele apareceu depois do mandar, mas ele não é o verbo principal deste período, você tem 2 orações. A sequência, então, vou mandar formatar minha vida, é um período composto com 2 orações, o vou mandar é uma e formatar minha vida é outra. Agora, no segundo período, isso só pode ser vírus, aí o verbo poder presente no indicativo é auxiliar, o verbo ser no infinitivo é principal, e você tem a sequência, isso só pode ser vírus, um período simples, uma oração absoluta. O que ocorre é que essa armadilha da locução verbal, ela é muito comum em provas que você vai enfrentar. Tranquilo? Vamos a mais uma questão dentro da nossa aula, a terceira aplicação. Olha, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, as suas ideias e a nobreza dos seus ideais.
Sabe o que nós queremos nessa questão? Queremos começar a destacar o que. Então, o que em destaque é... Letra A diz que ele é um pronome relativo, representa apenas o substantivo bens. Letra B de bola, que ele é um pronome relativo e representa os substantivos bens e roupas. Letra C, que ele é uma conjunção que liga duas orações. Letra D, um pronome, por isso não liga orações. E letra E, que ele é um pronome que pode ser trocado pela expressão as quais. Quero que você preste bem atenção a um detalhe sobre a partícula que. Quando você olha para uma frase, enxerga o que, e antes dele você enxerga pronome ou substantivo, então ele é o que igual a qual? Ele é o que? Famoso pronome relativo. Quer ver? Leia de novo comigo, tentando trocar o que pelo qual. Vai ficar: não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens, os quais possui. Veja que o que está representando tanto o substantivo roupas, quanto o substantivo bens. Quem lê desse modo, percebe o valor do que, percebe os dois substantivos anteriores que ele representa e naturalmente fica com a letra B de bola. É um pronome relativo e representa os substantivos bens e roupas. É um padrão da língua. Enxergue o que, se ele vier antecedido de pronomes ou substantivos, ele é o que igual a qual, é o famoso pronome relativo. Quer reforçar essa questão? Veja lá. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens, os quais possui. Olha que aquilo que eu falei agora está escrito para você perceber. Conclusões. O que se iguala aos quais é pronome relativo. O que possui, naturalmente, a oração subordinada adjetiva restritiva. É um padrão da língua. Trocou o que pelo qual, fez sentido, tem coerência, a oração é subordinada adjetiva. O que igual aos quais é pronome com valor anafórico, vá colecionando esse vocabulário técnico. O valor anafórico é porque o que representa palavras anteriores, mas é uma coisa fixa. Sempre que o que corresponder a qual, o valor é anafórico. Anafórico significa aquilo que está antes. E o que igual aos quais é um pronome com valor de substantivo, é uma outra coisa fixa, porque quando representa um substantivo anterior, naturalmente o pronome tem valor de um substantivo. Tranquilo? Vamos entender o período composto por coordenação. Primeiro, a definição. É um período que contém mais de uma oração coordenada. Claro, né? Se ele é composto, mais de uma oração. Se é composto por coordenação, mais de uma oração coordenada. Essa oração coordenada pode ser sindética, naturalmente, quando vem com conjunção, e assindética, quando vem sem conjunção. A própria palavra sindética, que vem do síndeto, do grego síndeto, significa conjunção. Quando você coloca o a antes, é um prefixo negativo, significa sem. Tranquilo? Vamos então à classificação das orações coordenadas. Olha, elas podem ser aditivas. A ideia é de soma, de adição, e as duas conjunções ou as três conjunções mais presentes nos períodos. O i, que é tradicional, você sempre associa a ideia de adição, o nem, mas cuidado com o nem, ele tem que estar numa frase negativa, com a sequência não nem e a sequência não só, mas também. Conhecendo provas de vestibulares, como conheço, é a terceira conjunção, a sequência não só, mas também, que é a mais presente em provas. Por quê? Porque ela contém o mas, e o mas é uma famosa conjunção coordenativa adversativa. Mas na sequência, na correlação não só, mas também, você tem uma ideia de adição. Tranquilo? Agora veja uma frase. Não só os pais, mas também a vida nos ensinam as regras do bem viver. Veja que o não só e a sequência mas também, naturalmente, estabelece uma ideia de soma, uma ideia de adição. Olha uma outra frase. Fica-se 3 anos no ensino médio e não se sabe a diferença entre mais e mas. Veja que agora, para ligar a primeira ideia à segunda, usamos o i, naturalmente construímos uma ideia de adição. Perfeito?
Olhe, a segunda oração coordenada chama-se adversativa e a ideia é de oposição, é a ideia de adversidade. E as conjunções são famosas. É o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. São todas sinônimas. Você pode trocar uma pela outra à vontade, não há problema nenhum. Veja dois exemplos. Tinha bastantes afinidades, porém os carregadores de celular eram diferentes. Olha o detalhe curioso. Você tem duas ideias e elas estão ligadas pelo porém, e a ideia é perfeita porque há uma ideia de oposição. No segundo exemplo, tinham bastantes afinidades, mas os carregadores de celular eram diferentes. Você sabe que caso de amor assim nem dá certo, né? Porque o mais importante na vida é essa afinidade com o celular, com o carregador. Mas interessante é que você pode usar o porém, pode usar o mais, o todavia, o contudo e o entretanto, e a ideia vai ficar perfeita, porque todas são conjunções coordenativas adversativas. A terceira oração coordenada é a famosa oração coordenada explicativa. Claro que ela tem a ideia de explicação ou de justificativa, e são três conjunções para desafiar a sua leitura: o pois, o porquê e o que. E a mais tradicional das três, o pois. Olha a frase: vamos aos estudos, pois o amor é complicado. São sempre duas ideias, naturalmente, uma em relação à outra, com a ideia de explicação ou de justificativa. O quarto tipo de oração coordenada são as orações coordenadas conclusivas. A ideia de conclusão ou de consequência. Nessa altura é interessante notar que a ideia de consequência também pode estar num período composto por subordinação, mas vai mudar o nome. Não é o nome de conclusiva, e sim de oração subordinada adverbial concessiva. Pois bem, conjunções conclusivas, o pois, mas tem que estar intercalado, ou seja, no meio da oração, o assim, o logo, o por isso e o portanto. E uma frase para exemplificar: você quer ser jogador de futebol, não precisa, pois, estudar. Quando o pois é colocado no meio da frase, ele provoca vírgulas, pode ver que ele está isolado entre vírgulas e, naturalmente, tem a ideia de conclusão. E a quinta e última oração coordenada da nossa língua são as orações coordenadas alternativas. A ideia de alternância é uma coisa lógica, e as sequências o ou sozinho, ou repetido, né? Ou ora, quer, nem, já. Interessante, essas palavras depois do ou, o quer, o nem, o já, só são conjunções coordenativas alternativas se vierem, como você está percebendo, num processo de repetição. Então, olha uma frase: quer você queira, quer não queira, o tempo irá passar. Naturalmente, você tem uma ideia de alternância, quer você queira, quer não queira, e por isso o nome de período composto por coordenação e duas orações, as duas naturalmente com o nome de oração coordenada alternativa. Tranquilo até aí? Vamos à quarta aplicação da aula de hoje. Olha o período: o Brasil foi descoberto em 1500, podemos afirmar que é descoberto. Sabe qual é a armadilha? É se o descoberto é um verbo ou é um adjetivo. E sabe qual é o segredo? Quando você lê foi descoberto, é verbo ser mais particípio. Verbo ser auxiliar e o particípio é o verbo principal. Portanto, quem lê desse modo, naturalmente não vai tropeçar diante das alternativas. Olha a letra A. É adjetivo adjunto adnominal. Você sabe que não pode. Verbo principal e intransitivo. Você sabe que é equívoco. Letra C, que é verbo principal e transitivo direto. Letra D, adjetivo predicativo do sujeito. E letra E, adjetivo predicativo do objeto. Acontece que quando você lê e tem certeza da locução verbal, famosa locução verbal caracteriza a voz passiva, você fica com a letra C, que é a única que tem lógica. Combinado? Em nome do pré-calouro, o pré-vestibular da UEA, quero agradecer a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para a nossa próxima aula, numa sequência muito didática para levá-lo à universidade. Até a próxima!